Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Márcio Ferro. E nesse vídeo eu vou falar, hoje dia 15 de fevereiro, vence a parcela da contribuição do INSS. E hoje é onde acontece a maior parte dos erros das pessoas quando vai preencher os carnês de contribuição, pagar suas guias da Previdência Social. E fica comigo até o final porque eu vou explicar por que isso acontece. Afinal, quem paga mal paga duas vezes. Isso, quando acontece, dá uma trabalheira lascada para se corrigir no INSS. Além de que essas contribuições elas não se computarem ao seu tempo de contribuição quando não são mal compreendidas. Lá os valores são inconsistentes e dá diferenças no valor da contribuição. E é disso que nós vamos falar. Além dessa questão do tempo que você recolhe com valor, com salário mínimo que pode estar ali o antigo, o que muito acontece também é de que existem situações que você pode estar contribuindo por alíquotas maiores, com valores que não vão refletir ao seu valor da sua renda final de aposentadoria. Isso quer dizer que o quê? Presta atenção, porque existem alíquotas menores que vão te dar o mesmo direito de você se aposentar com o mesmo valor de aposentadoria, quando não muito próximo disso, e você com isso pode ter uma economia gigantesca. E é nesse vídeo também que nós vamos falar sobre essas questões, esses detalhes, meramente detalhes, mas que fazem total diferença não só na sua renda final, mas no valor que você contribuiu pela sua vida inteira. Então vamos lá, pessoal. Você está no canal do Caminho das Pedras da sua aposentadoria no INSS. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo porque vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. E é isso, tá? Meu nome é Márcio Ferro, sou contabilista desde 1991, advogado desde 2005, com ênfase em tributário e especialização em direito previdenciário, com larga experiência de mais de 1.000 aposentadorias planejadas e concedidas online, quando não eram concedidas no mesmo dia. Vamos lá, pessoal, olha o que interessa. Esse tema traz a questão da ideia de quanto tempo que se tem contribuído. Você tem ideia desse tempo de contribuição? Porque muitos clientes que eu já atendi faziam uma vaga ideia, quando não a gente lá encontrava que a pessoa já tinha direito de se aposentar e a pessoa ainda achava que faltavam lá 3 meses e tal. Então, contudo, a gente descobriu situações que acelerou esse tempo. E então você tem ideia de quanto tempo tem de contribuição, de contribuído? E aqui eu vou fazer algumas questões que é importante você parar aí 5, 10 minutos a mais da sua vida, do seu dia, para assistir esse vídeo, que seja alguns minutos e tal. Por quê? Porque você pode estar aí vivendo 30, 35, 40 anos num chão de fábrica que seja, um trabalho que você estiver contribuindo tantos anos e ao final ver que, puxa, se eu tivesse assistido aquele vídeo, eu poderia ter mudado a minha rota, a minha vida, e você vai entender por que essas questões mais para adiante. Vamos lá, da sequência. De fato, você sabe ao certo quanto tempo tem contribuído? Quanto tempo falta? Porque, assim, a gente está falando da vida toda, lá atrás, tá, do tempo que você tinha suposta carteira do menor, se é que você lembra disso. Se você é mesmo das antigas, você tinha recolhimentos de microfichas, não é? De tantos os trabalhos que você teve registrado na sua carteira. Será que esses trabalhos estão registrados no INSS? Ter ideia dos valores das contribuições vertidas no passado também faz toda a diferença. Existem teses de direito que pode se considerar desde o primeiro dia que você trabalhou, se o valor lá atrás era alto. E se assim, a partir de 1994, que faz parte agora do período base de cálculo, como é que está esse seu tempo daí adiante, de 1994 até o 2021? Como é que está, não é, essa somatória desse período base, dessa memória que se vai dar de cálculo? Valores altos, valores baixos? Será que compensa pagar com base de salários mínimos? Às vezes, será que compensa pagar? Você está pagando salário mínimo?
Será que não compensa aumentar os valores das contribuições no teto? Perceba bem, a gente ouve muita conversa paralela, né, à questão do pagar ao teto. Qual a sua idade? Com quantos anos você vai se aposentar? Você já parou para pensar? Passa muito rápido. Pois a Previdência, a começar da qual tipo de filiação? O que é filiação? Contribuinte obrigatório, você é um assalariado, você é um contribuinte individual, é um empresário, um autônomo, você é MEI, microempreendedor individual, tem um vídeo no canal, vou deixar o card aqui e link da descrição do vídeo falando sobre a importância de você ter ali atenção a quem é microempreendedor individual. Facultativo, alíquota, qual alíquota você recolhe e pode contribuir 20%, perceba, 11% é quase a metade. E tem ainda a questão essa de 5%, alíquota de 5%, esse baixa renda, do CAD único, eu vou falar também. Então você percebe, você com o mesmo salário de aposentado que você possa vir a ter, você contribuir com 5%, 11% é o dobro, 20% ainda é o triplo, perceba? E aqui eu vou contar brevemente algumas histórias reais, tá? De alguns clientes que eu tenho atendido. O pesadelo da Dona Maria, que estava pagando o teto máximo e esperando receber o teto. A pessoa simplesmente ouviu falar, um contador disse a ela, desinformado, infelizmente, que se ela recolhesse pelo teto máximo ali, as vias de se aposentar, ela teria uma aposentadoria de teto máximo. Engraçado nada, ela não tinha condições, não tinha dinheiro para me pagar a consulta. Por fim, eu acabei fazendo de uma maneira que ela entendesse, sem cobrar nada no primeiro momento, que o que ela estava fazendo, ela estaria jogando dinheiro fora. Será que você também não está jogando dinheiro fora, contribuindo pelo teto, pelo que você ouviu falar, simplesmente ouviu falar? E a gente fez o planejamento dela, e qual que é a solução que nós tivemos? A solução é que ela teve uma economia de mais de 36 mil reais se ela tivesse contribuído pelo teto. Por quê? O teto é um pouco mais de 6 mil reais, 20% sobre 6 mil reais faz a conta mais de 1.200 reais por mês até ela completar o tempo de direito de se aposentar. Nós somando tudo, viu que se ela recolhesse um salário mínimo, que era o que ela ia ter direito no final, porque só pagar os últimos anos não lhe daria o direito a essa aposentadoria maior que ela esperava, a gente encontrou para ela uma solução que ela recolhesse um salário mínimo, com uma base ali de 11% que se fosse, que ia dar uma renda de um salário mínimo de qualquer jeito, contudo, quase 2 anos antes dela, né, continuar contribuindo e pedir essa aposentadoria, a gente já tentou e viu que todos esses mais de 1.000 e poucos reais que ela tivesse ali contribuindo ia mesmo servir para ela fazer qualquer outro tipo de investimento. A gente tem outro caso aqui também, da nossa cliente Marli e da Nádia, que sempre contribuiu pelo teto e achava que continuar contribuindo iria receber o teto. Né? A pessoa que sempre contribuiu pelo teto, não sei se é seu caso, mas que você achar que continuar a contribuir pelo teto numa situação ou outra que você pode não estar mais naquele emprego, hoje você pode ali ser um autônomo, porque quando você é empregado está descontado direto da fonte, do salário, né, do holerite, mas que ali quando você está em vias de se aposentar, que seja 5, 10 anos que seja, você continuar contribuindo pelo teto, nós ali encontramos uma solução que não valeria a pena pela pouca diferença que ia fazer na renda mensal inicial, ou seja, no salário de aposentado. Então a pessoa ali, uns 3 ou 4 anos, eu lembro o caso que a gente conseguiu planejar a tempo e viu que não valeria a pena ela continuar contribuindo mais de 1.000 e poucos reais por mês, que 100 reais, 80, 100 reais ia fazer a diferença para ela. Essa é a solução da economia pela pouca diferença na renda mensal inicial, né, do salário de aposentado. Então são N situações que também a gente lembra que o caso do seu Manuel, que recolheu pelo teto pelos últimos 36 meses, e qual foi o resultado? Esse cliente não foi por mim orientado, lógico, que ele ouviu dizer que recolhendo pelo teto máximo pelos 36 últimos, né, meses, ele ia ter uma aposentadoria de teto, mas quando ele foi lá pedir a aposentadoria dele, ele viu que saiu um salário mínimo, ele correu para mim, Márcio, pelo amor de Deus, me vê o que aconteceu aí, porque eu paguei aí todos esses anos, essa fortuna toda aí de mais de 1.000 e poucos reais por mês, e eu agora estou com um salário mínimo aqui, o que eu faço? Orientaram para ele errado, ele não deveria ter feito isso,
e o que teve ele lá de renda na aposentadoria no cálculo do salário mínimo estava correto, infelizmente estava correto por parte do INSS, mas que a solução que nós encontramos ainda foi que ele tinha direito a uma revisão, porque alguns trabalhos que ele lá teve no passado, ele trabalhou em insalubre e tal, então fez com que ao tempo dele ter contribuído, somado e convertido em especial para comum, aumentou o tempo de contribuição. Então, o que isso quer dizer com que a renda mensal dele conseguimos até que subir um pouco quase foram 2 salários mínimos, mas quando que ele estava ali a receber um salário mínimo tão somente, perceba a importância de saber ao certo qual é o salário que você deva contribuir, a alíquota, certo? Tem outra questão que não quero pagar INSS por causa da reforma, quero meu dinheiro de volta, é disso que nós vamos falar. Você pode e tem direito a... Tá aqui, ó, devido à recente reforma causou ainda uma enorme confusão, mas tem solução. O que isso quer dizer? Você não só pode, como você tem direito de restituir, que seja aquela uma contribuição que você fez lá em 1970 e qualquer coisa, tá certo? Ó, você somar a carência mínima que seja de 180 meses, 15 anos que seja aí a 11%, a 5%, se você for, seu caso de baixa renda, que vai dar aí que eu falei no vídeo anterior, de R$50 por mês, você vai ter mais de R$1.100 por mês, que somado aí a 9 meses, você já tem de volta esse dinheiro investido dessa pizza, tá? Então, devido a essa recente reforma, tem solução sim. E assim, você quer saber, não é culpa sua, até então que você que está aqui assistindo esse vídeo comigo até esse momento, tá? Não é culpa sua. Muitas das vezes a situação, né, da condição nos lá dizer que, nossa, não contribuí, não teve condições, tal, mas que não é culpa sua. O sistema todo envolve numa situação, uma condição de que você é o errado da história, mas não é, tá? Vamos comigo saber então que caminho tomar. Para isso, vamos entender algumas situações e quais as decisões a tomar. Plano normal de contribuição, tá, pessoal? Quer dizer o quê? Esse plano normal de contribuição, veja bem se esse é o caso, tá? Alíquota de 20% sobre o salário de contribuição. Isso quer dizer que o quê? Se você pode contribuir de um mínimo a um teto, 6 mil e pouco, de 1.100 a 6 mil e pouco, se você calcular 20% de 1.100, são uns cento e poucos reais, e se for a 6 mil e pouco, são 1.000 e poucos reais. Para quê? Para você ter uma renda no futuro. Mas será que vale a pena? Esse é o que nós vamos falar mais adiante. Vamos falar a questão do plano normal de contribuição. A que serve? Os recolhimentos efetuados desse plano servirão para a contagem de tempo e concessão de todos os benefícios previdenciários. Então, quer dizer, se você, ainda na transição da reforma, quer se aposentar e pode se aposentar pagando o pedágio antes da idade, cabe sim recolher sobre esse plano normal de contribuição com base em 20%, tá? A questão é saber se até onde vale a pena contribuir nesse plano, que nesse código para o recolhimento do contribuinte individual 1007 é o que você mensalmente se faz ali na guia da Previdência Social, tá certo? Ou mesmo na GPS da sua empresa, quando você ali informa a DCTF. Basicamente, quem deve pagar a alíquota de 20% sobre a remuneração? A alíquota de 20% deve ser paga pelo contribuinte individual ou facultativo que pretenda conquistar a aposentadoria por tempo de contribuição ou que seja uma aposentadoria por idade com um valor maior ao salário mínimo. Então, se você quer um dia receber uma aposentadoria maior que de um salário mínimo, se você está recolhendo hoje a base de 11%, você está enganado. Você vai ter uma aposentadoria taxada ali, achatada no salário mínimo. Se você quer ter um pouco mais, e depende do cálculo, lógico, desde 94, como eu disse, você tem que recolher nesse plano de 20%, tá? E também, como eu disse, no tempo da aposentadoria por tempo de contribuição, embora que ela não existe mais, mas tem as regras de transição, que se é o seu caso, você tem que contribuir nesse plano. Percebe a importância de, então, a gente entender desse plano? A que se enquadra nessa categoria? Precisamos prestar atenção em 3 pontos. Para quem o serviço é prestado, tá? Para quem você presta o serviço, se a remuneração do mês foi inferior ao salário mínimo, se você algum mês ali teve uma contribuição para a Previdência que for ao salário mínimo, inferior ao salário mínimo, também precisa recolher essa diferença, tá, pessoal? Por quê?
Porque se você não fizer o mínimo que seja lá da diferença, se completar a um salário mínimo, esse mês não vai ser computado para tempo de contribuição, para ver contribuição vertida. Então você tem que colher a diferença desse mês. Presta atenção a cada mês. Se a remuneração do mês foi superior ao teto, também é a mesma coisa. Não contará contribuição acima do teto. Então todo mês, se você tem contribuições que se somada ali dá acima do teto, presta atenção que você pode estar jogando dinheiro fora. Para quem o serviço é prestado, então? Se você é contribuinte individual e presta serviço à pessoa jurídica, a obrigação de pagar o INSS é da organização e não é sua. Neste caso, a empresa é responsável por descontar 11% da sua remuneração e repassar para o INSS sob pena de crime de apropriação indébita, mas é competência, obrigação sua você saber se a empresa ela, de fato ela está retendo de você e está contribuindo. Então você tem que consultar o seu CNIS ali mensalmente, saber se isso está acontecendo. Por quê? Porque se ali acontecer de se ter que resolver e conversar ali no próprio mês com a empresa, se resolva, se converse e se resolva naquele próprio mês. Não deixar para depois que a empresa for embora, mandar embora, falir e depois acumular aí anos sem ter contribuído, deixar de contribuir. A remuneração do mês foi inferior ao salário mínimo? Como eu disse, se a remuneração do mês for inferior ao salário mínimo, a obrigação é sua de completar a contribuição à diferença, até que seja atingida a contribuição referente ao salário mínimo. Caso o complemento não seja feito, o mês em questão não contará para a sua aposentadoria. A remuneração do mês foi superior ao teto? A obrigação do contribuinte individual é efetuar o recolhimento de 20% de sua remuneração mensal, até o limite do teto da Previdência Social. Então, se a sua remuneração exceder ao teto, não é necessário continuar contribuindo. Certo? Hoje, em 2021, o teto da Previdência é de 6.433 e o máximo que se precisa recolher para esse mês, 1.287, que é 20% sobre os 6.403. Quando existem múltiplas fontes pagadoras e você presta serviço para várias pessoas jurídicas, é necessário avisar as empresas quando a sua contribuição passar do teto, para que elas não contribuam mais do que o necessário. Caso a contribuição tenha sido acima do teto, é possível pedir a restituição do INSS e pago a mais. Vou deixar na descrição do vídeo o link da Receita Federal para que você possa fazer o pedido dessa restituição, tá? Mas é obrigação sua de estar prestando atenção. Quem pode pagar 11% sobre o salário mínimo? Então vamos perceber do que você pode estar aqui economizar quase a metade, de 20% para 11%, o que faz a diferença. A alíquota de 11% é destinada ao contribuinte individual que não presta serviço e nem tem relação de emprego com pessoa jurídica e ao facultativo que não exerce atividade remunerada. Esta opção de contribuição permite o recolhimento de 11% sobre o salário mínimo e garante o direito a todos os benefícios do INSS. Então não muda os direitos. A questão é, pagando esta alíquota, você não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e nem tem direito de utilizar esse tempo de contribuição para outros regimes da Previdência Social, através da certidão de tempo de contribuição. Ou seja, de quando você ali for ali um passado, um servidor público, então não conta para a certidão de tempo de contribuição. Paguei sobre a alíquota de 11% e me arrependi. Pode ter sido o caso, você não sabia e você quer ter uma aposentadoria ali superior a um salário mínimo e quer mesmo se aposentar antes da idade. Se após ter realizado o recolhimento sobre 11%, se você quiser se aposentar por tempo de contribuição ou com aposentadoria acima do salário mínimo, tem que realizar a complementação da contribuição mensal. E tem vídeo no canal, onde eu falo lá o código 1910, que é uma complementação. Então dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui no card aqui, ali para você acessar esse vídeo que falo bastante sobre isso, da complementação. Você precisará ir a uma agência do INSS ou fazer o requerimento através do Meu INSS e solicitar a complementação. Serão geradas as guias para o pagamento complementar acrescida de juros. Então você tem que ir lá na agência ou no site fazer uma solicitação e tal, esperar. Então nada melhor que você prestar atenção, saber disso agora e já daqui, já se você mesmo corrigir. Já estou pagando a alíquota de 20%, posso começar a pagar de 11%? Também a questão tem inversa. Sim, a qualquer momento é possível começar a pagar com a alíquota de 11%.
Lembre-se que se apenas que o tempo pago com a alíquota de 11% não contará para a sua aposentadoria por tempo de contribuição, ao menos que seja realizada a complementação da contribuição. E aqui estão os códigos da alíquota de 11%, mensal, trimestral e facultativo para aposentar por idade 14,73, tá? Lembrando, somente aposentadoria por idade e com salário mínimo que se dá direito a você recolher sobre 11%. Agora é muito importante então eu falar da importância do planejamento previdenciário. Muito se fala de casar, ter filhos, ter casa e tal, mas ao final da vida a gente sabe, a necessidade é permanente se precisar de ter dinheiro. E se você tem aí contribuído para a Previdência, não é de todo mal. O mal é você não planejar a sua aposentadoria. Para quem não quer perder tempo e buscar por uma aposentadoria mais rápida e com o melhor benefício possível, o planejamento previdenciário vai te mostrar as melhores soluções e os próximos passos para uma aposentadoria segura e mais vantajosa. Não é tarde. Às vezes as pessoas pensam que é cedo começar a planejar com 40 anos. Quando ali está com 40 anos, começa a pensar que era 40 anos, começa a ser tarde, começa a pensar que, puxa vida, mas agora é tarde de se pensar em planejar. Então é mesmo aí próximo dos seus 35, 40 anos que se pode e se deve planejar a sua aposentadoria. Aqui não falo só do INSS, tá? E depois a gente vai estar fazendo uma sequência de outros vídeos para sair um pouco desse tema de INSS. Nós vamos falar sobre aposentadorias fora do INSS, fora do Brasil, mas por enquanto é importante e sempre será importante fazer o planejamento previdenciário do INSS, porque aqui a gente está falando da regra geral, do essencial, do principal. Tudo que você vier falar depois disso, previdência complementar, é complementar. A previdência privada é complementar ao INSS. Qualquer outra coisa, parte do princípio que seja um salário mínimo, é direito, mas que você tem que saber também, porque senão aí sim vai ser culpa sua. Continue até o final e saiba o que você vai ganhar comigo. No final, continua aqui, pessoal. Eu vou ali disponibilizar. Você vai ver o quanto que isso vai ser importante, vai te ajudar demais. Fica comigo. E aqui, quem pode pagar 5% sobre o mínimo? Facultativo baixa renda. A contribuição de apenas 5% do salário mínimo é destinada a membros de família de baixa renda. Para realizar a contribuição com esta alíquota, é preciso preencher 3 requisitos. Não exercer atividade remunerada e se dedicar de forma exclusiva ao trabalho doméstico em sua residência. Não possuir renda própria. Pertencer à família de baixa renda com inscrição no Cadastro Único, um programa social do governo federal ou CadÚnico com situação atualizada nos últimos 2 anos. Então você percebe que se ali você está recolhendo sobre 20%, você pode recolher sobre 11%. Se você está recolhendo sobre 11%, você pode chegar a recolher sobre 5%, que vai dar a mesma renda, pode vir a dar a mesma renda futura, com economia de 15%. Assim, a alíquota de 11%, esta alíquota garante todos os benefícios do INSS, com exceção de aposentadoria por tempo de contribuição e o direito de utilizar esse tempo para CTC, isso a gente já falou. Vale dizer que, a partir da reforma da Previdência, os trabalhadores informais começaram a ser considerados como baixa renda. Antes da reforma, eles não eram. Assim, esses terão uma alíquota menor de contribuição para acessar aos benefícios da Previdência, parecido com o regime do MEI, que é de 5% o salário mínimo. Contudo, isso vai ser regularizado através de uma lei específica. Isso significa que os trabalhadores informais só vão ter direito a contribuir com 5% depois da aprovada a lei. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Não tinha como deixar de passar e falar esse assunto. Se depois de tudo o que você viu até aqui ainda restar dúvidas e quiser saber sua situação, tempo de contribuição e quanto tempo falta, pessoal, os primeiros 20 que curtirem e compartilharem o conteúdo com alguém que esteja ali precisando, eu me comprometo a fazer uma contagem de tempo de contribuição. Mas lembre, apenas para os 20 primeiros. Então corre, dá o seu like, compartilha, faz os comentários, se inscreva, ative as notificações, né? Então, por que dizer que nós atuamos em todo o Brasil e para residentes no exterior. Tem quem sabe que eu, há uns 3 anos atrás, aí estava lá morando na Europa
e desde 2018, na verdade, o INSS, que é o que eu atendo desde 2018, o INSS e os processos são 100% digitais para nós advogados, e isso permite que nós atuemos com os mesmos poderes, recursos e disponibilidades à distância, como se estivesse presencialmente, tá? E agora, você que já tem certeza e quer se aposentar, você que já tem o tempo de contribuição, a idade, o direito e quer se aposentar sozinho, sem precisar de advogado, nem mesmo precisar sair de casa e ainda fazer um trabalho e fazer uma graninha extra, o caminho das pedras da sua aposentadoria no INSS. Pessoal, aqui é um treinamento que eu trouxe, que eu resolvi fazer para facilitar não só a minha vida, mas a vida das pessoas e dos cidadãos do Brasil, e mesmo aqueles que moram fora do Brasil, que queiram se aposentar, que queiram entender como é que é o processo da prática administrativa, um passo a passo, né, a atenção que se deve tomar, aonde que o bicho pega, né, qual que é as pedras do caminho, onde tá os atalhos para se conquistar ali rapidamente, de alguma forma mais célere, mais correta da sua aposentadoria. Eu preparei esse curso, esse treinamento que ensino aí por mais desses 15 anos que eu tenho atuado na prática no processo administrativo, para que você possa assim fazer sozinho a sua aposentadoria, sem sair de casa, sem precisar de nenhum especialista, para que você possa conseguir, além de tudo, você conseguindo, aprendendo essa didática, essa maneira fácil que eu resolvi fazer, você pode sim poder fazer para aqueles mais próximos ali, os seus amigos ali, que possam vir a precisar de ajuda, que seja, e mesmo fazer um negócio ali, empreender, fazer ali um escritório seu para você ali atender ali os seus vizinhos, seus parentes. Então é um curso bem legal, recomendo você clicar aí para estar na descrição do vídeo e dar uma olhadinha. Tem ali a garantia de você 7 dias se não gostar, tá? E se você ainda não precisar esclarecer alguma dúvida, deixe nos comentários. Se curtiu, dê o seu like, se inscreva e ative as notificações, compartilhe e siga nas redes sociais, no Instagram, tem lá um grupo de WhatsApp, de Mastermind, se inscreva no canal. E é isso, pessoal. Mais uma vez eu agradeço aqui a atenção, esses 25, 26, quase 26 minutos, e espero que possa ter agregado algum valor. E precisar de mais alguma coisa, conta comigo. Um abraço.